Mas, onde você percebe a diferença se o corretor é bom ou não? Na hora do sinistro. Porque, por exemplo, você vai, não estou falando de todos, não dá para generalizar, mas às vezes você vai comprar um seguro no banco, a hora que acontece o sinistro, você vai ter que se virar. Você não tem para quem ligar. E quando você tem esse seu corretor, que já está com você há 10 anos, ele vai te falar assim, olha, Ed, eu vou te ajudar aqui. Você já fez o BO? Como foi assim? Você me manda foto para ver como é que nós vamos fazer? E aí ele acaba entrando com esse processo dentro da seguradora e te faz o auxílio, te orienta a melhor forma de proceder. Então, a diferença está aí, na hora do sinistro que você vê, de fato, a prestação de serviço. As pessoas não conseguem entender aquilo que elas estão comprando. Então, esse é o papel do corretor de seguro, explicar o que é um contrato de seguro para que a pessoa tenha segurança e comprar, de fato, o seguro que ela precisa. A gente ainda está na fase de mostrar para as pessoas o que o seguro pode fazer. Está começando mais um Venda Assim, o podcast para você que quer vender mais, quer vender melhor. Venda Sim, e hoje o meu convidado, nós vamos falar sobre vendas, mas num assunto bem nichado, num assunto específico, mas que abrange muita gente e que você, mesmo não estando ligado diretamente a esse assunto, pode ser ajudado por várias dicas que esse meu amigo de longa data vai nos dar aqui hoje. Marco Antônio Gonzaga. Obrigado pelo convite, Ed. Tudo bem, Marco? Tudo bem, e você? E vamos falar de qual nicho? Um nicho que é perigoso, um nicho que dá tranquilidade, seguro. Esse é o seu domínio, né? Isso. É um nicho que basicamente todo mundo precisa dele, apesar de que aqui a gente sabe que no Brasil poucas pessoas ainda usam, porque a gente sabe que a participação de seguro no PIB ainda é baixa, perto daquilo que pode chegar, mas é um mercado que está em franco crescimento, como sempre teve, longe de crise, como sempre teve também. Seguro, assim, quando a gente fala, a primeira coisa que a gente pensa é seguro de carro. Né? Fala assim, você compra um carro, se você não faz o seguro, é a mesma coisa que você tirar um carro sem as rodas, né? Parece que é algo, assim, fundamental, faz parte do veículo ter um seguro. É assim que as pessoas mentalizam o seguro, já começa pelo carro, ou é por vida? O seguro hoje mais conhecido, que é o seguro que se tem uma alta demanda, é o seguro de automóvel. Hoje que é o que todo mundo conhece, o que todo mundo faz. Mas tem vários tipos de seguro para todas as necessidades da vida empresarial e da vida pessoal também. Eu costumo falar que o seguro consegue resolver qualquer tipo de problema que a pessoa tenha. Então, basicamente é isso. O seguro resolve qualquer problema em que sentido, assim? Ele dá segurança, resolve o problema... em que sentido? Roubou? Basicamente em todos os sentidos. Então, por exemplo, o seguro de automóvel, que é o que você está falando. Se a pessoa bateu o veículo em vários carros, o seguro tem a cobertura. Então tem a cobertura do próprio automóvel, como também tem a cobertura para terceiro. Ou no caso do seguro de vida, que a pessoa é um pai de família, acaba falecendo e consegue deixar a família bem protegida aí, com um dinheiro que ela consiga se retomar. Ou também o seguro de casa. Então, aconteceu alguma coisa na casa, a casa foi roubada, alguma coisa, o seguro acaba protegendo a casa também. Ou também tem muito serviço no seguro de residência. Então, por exemplo, as pessoas ficam falando, o meu marido, eu vou pegar um marido de aluguel. Na verdade, a pessoa não precisa, porque tem tudo dentro da pólice de seguro residencial. Em casos empresariais, então... Tem vários tipos de seguro empresarial, ou garantia de empréstimo e outra coisa. Então, hoje, basicamente, o seguro serve para tudo, né? Não sempre foi assim, né? Sempre foi assim, só que as pessoas não conhecem. E esse é o maior problema, por isso que existe uma grande necessidade hoje da democratização do acesso de seguro. E por isso que a gente está falando muito na questão do Open Insurance, estamos falando de microseguros e de seguros que cabem no bolso das pessoas. Então, tem várias iniciativas, não só aqui no mercado brasileiro, mas no mundo inteiro, que estão basicamente buscando isso, que é a democratização do acesso de seguros para as pessoas. Se a gente for levar isso para a comunicação ou para a popularidade, então a cultura de seguros no Brasil ainda é pouco difundida. O conhecimento em relação do que o seguro pode resolver ainda é muito cru. É muito cru ainda. A gente ainda está na fase de mostrar para as pessoas o que o seguro pode fazer. E hoje você fala, existe uma diferença entre seguradora e corretora de seguros, né? Sim.
Existe uma diferença, isso é uma coisa que acaba complicando bastante, as pessoas se confundem, mas basicamente o corretor de seguros é quem faz a intermediação do seguro entre a seguradora e o usuário final, que é o segurado. Então, a seguradora é quem detém o produto de seguro e o corretor é quem faz a venda do produto de seguro. Então, aqui no Brasil, tem uma legislação que protege os corretores de seguros, mas basicamente os seguros são vendidos pelos corretores. Então, existem algumas seguradoras que fazem a venda direta, mas a maioria desses seguros que você está falando, por exemplo, seguro de automóvel e outros, é vendido através do corretor de seguros, porque ele tem aquela questão de dar uma consultoria, explicar o que é o produto, porque a gente sabe que um contrato de seguro... Eu tinha um chefe que ele costumava falar o seguinte: se você lê o contrato de seguro, você não compra. Inclusive, você conhece ele, que era o seu João Zani Filho. João. Ele falava, ó, se você lê o seguro, o contrato você não lê. Então, as pessoas não conseguem entender aquilo que elas estão comprando. Então, esse é o papel do corretor de seguro: explicar o que é um contrato de seguro para que a pessoa tenha segurança e comprar de fato o seguro que ela precisa. E essa figura do corretor, qual a importância dela nesse processo de venda, né, para o consumidor comprar um seguro hoje? Qual é o grau de importância do corretor nessa explicação, nesse atendimento? Como que está isso hoje? Olha, eu te diria que a figura do corretor no mercado brasileiro é fundamental. Então, assim, existem várias iniciativas da venda de produtos de seguros de forma autônoma, no digital 100%, e o que a gente percebeu é que essas iniciativas, inclusive eu tenho uma iniciativa dessa, participei, já montei uma operação assim, mas na verdade duas, e o que a gente percebe é que ainda é preciso a presença do corretor de seguros para explicar aquilo que a pessoa está comprando. Então, hoje, ainda é muito importante. Em mercados mais maduros já não é mais tão importante. E você pega, por exemplo, na América Latina, existem produtos de seguro de automóvel, por exemplo, que é um seguro bem complexo, que eles são vendidos de forma autônoma em alguns países, mas o seguro é diferente. A precificação do seguro é diferente, ele não é tão baseado no perfil da pessoa igual a gente é aqui no Brasil. Então, tem algumas particularidades de mercado para mercado que privilegiam a presença do corretor de seguros aqui no mercado brasileiro. E esses corretores do mundo atual hoje, tanto no Brasil quanto no mundo, eles têm algum preparo para vender, para oferecer ou para promover esses relacionamentos ao longo dessas vendas que ele faz como corretor? Olha, tem duas, aqui falando de mercado brasileiro, tem duas coisas que são bastante importantes. O corretor de seguros, propriamente dito, e eu sou um, ele tem que fazer um curso e tem que ser certificado pela SUSEP. E aí ele tem a certificação dele da SUSEP. Mas também tem uma outra figura, que são os consultores de seguros, que trabalham para os corretores de seguros. Então, esta figura do consultor de seguros, ele não precisa ter a certificação da SUSEP, porque ele trabalha embaixo de uma corretora pessoa jurídica. E esse, sim, tanto um quanto o outro, o corretor que tem a SUSEP precisa fazer a certificação, e aí ele tem que fazer uma prova bastante complicada, um curso bastante complexo, porque abrange todos os tipos de seguro, desde seguro de automóvel até seguro de vida, garantia, empresarial, patrimonial e mais uma montanheira de coisa. E o consultor, ele é um cara que normalmente ele recebe treinamento das corretoras e também das seguradoras. Então, existe um treinamento que as seguradoras disponibilizam sobre o produto delas que a gente aplica para os consultores de seguro. E aí esses consultores conseguem vender. Mas um consultor ele não consegue vender sem a presença de uma corretora de seguros que é habilitada por um corretor de seguros pessoa... Ou seja, tem algumas regulamentações aí para a venda de seguros no Brasil. O mercado é altamente regulado, altamente regulamentado. Totalmente regulamentado. E quando a gente fala de regulamentado, você começa a criar também alguns requisitos para vender. E hoje esses corretores, eles são contratados, por exemplo, como começa uma carreira de um corretor na vida dele comercial? É um vendedor qualquer, pode se transformar num corretor? É mais fácil até você transformar um vendedor num corretor ou é o contrário? Olha, eu te diria o seguinte, aqueles que dão certo e que entram na carreira de consultor de seguros dentro de uma corretora, eles são aqueles que sabem vender serviço.
Porque eu costumo dizer que o seguro é um serviço híbrido, porque se você pegar aqueles livros de Kotler, aquelas coisas sobre marketing de serviço, você vai ver que ele tem características de serviço, intangível e etc. Por aí vai, que você conhece bem. Mas o seguro tem uma coisa que um serviço comum não tem, que é a questão do relacionamento. Por isso que ele é um serviço híbrido. Então, quando você está falando o que um consultor precisa ter para entrar no mercado de seguros, ele precisa ser um vendedor de serviço. Então, assim, quais são aqueles que se dão muito bem? Aqueles que vendem consórcio, aqueles que vendem esses serviços de banco, qualquer um, esses sempre se dão bem para vender seguro, porque o seguro é um serviço que ele é todo quadrado. Então, se você entender o que tem dentro da pólice, você consegue vender. Mas ele precisa ser um vendedor de serviço, precisa falar bem, e aí entra toda aquela argumentação de venda, metodologia de venda que você conhece bem também. Mas ele, prioritariamente, ele precisa ser um vendedor de serviço. E o comprador de seguros? Então, o cara que vai comprar um seguro. Você falou muito bem aí que o brasileiro já não tem tanto essa cultura. Ele não conhece e nem lê aqueles contratos de 48 páginas que a corretora ou o corretor manda para ele, e ele acaba confiando. Ele estabelece uma relação de confiança com o que ele está comprando, exatamente porque ele não sabe aquilo. E ele compara preço. É uma boa forma de se comprar um seguro hoje? Como que você está classificando, por exemplo, o nível de informações que são passadas por um corretor para quem está comprando um seguro hoje? Essa é a chave do negócio. Assim, eu já passei por várias discussões de pessoas que não conhecem seguro, e às vezes a pessoa fala assim, você está me vendendo um seguro que é barato ou um seguro que é caro. E aí, quando você vai pegar aquilo que a pessoa está comparando, ela está comparando A com F. Por quê? É muito difícil você fazer a comparação de cotação. Por isso que é importante a presença do corretor de seguros. Porque ele vai falar assim, olha, você está comprando um capital X com cobertura Y, e nesta seguradora está este preço, e nesta seguradora o mesmo capital com a mesma cobertura está nesse preço. Assim que se compara seguro. É complicado porque, assim, às vezes você vai numa corretora e ela vai te dar uma pólice limpa. Olha, ele colocou lá um capital de, sei lá, 50 mil reais, e você sabe que seu cliente, por exemplo, ele tem uma Hilux que é pesada, que pesa 2 toneladas. Você não vai vender para ele um seguro de responsabilidade civil terceiro com 50 mil, porque sabe que se ele bater em carro, ele não vai bater só no carro da frente, ele vai bater em 5 carros para frente, porque ele não vai conseguir parar a Hilux. E aí você precisa entender que aquele seguro de 50 mil para ele é pouco. Aí você tem que vender um seguro de 300 mil. Só que essa mesma pessoa vai falar assim, esse aqui tá X e o seu tá X mais 3. E aí você tem que explicar, fala assim, cara, você tem um carro de 2 toneladas, não dá para você ir com uma cobertura dessa. Então, este é o papel do consultor de seguros, de explicar aquilo que está acontecendo, entendeu? E você acha que hoje o mercado tem consultores altamente preparados para vender seguro? Eu acho que tem gente muito boa no mercado e tem gente entrando. E aí, precisa de fiscalização, fiscalização não é a palavra, mas assim, precisa de acompanhamento de alguém que de fato conheça. Então não dá para você colocar um leigo supervisionando vários leigos, porque é um negócio regulamentado e é um negócio técnico. Essa é a questão. E há um estabelecimento de uma relação de confiança, como a gente mesmo comentou aqui. O comprador de seguro, ele estabelece aquela confiança com o corretor dele e ele renova aquilo anualmente. Isso. Ou ele até compra outros seguros para a família, ou para outros tipos de seguro para a empresa, e ele confia naquele corretor e ele acredita no que aquele corretor fala para ele. Mas tem muita gente também que não está nem aí. Ela compra de qualquer um, compra do banco, o banco oferece, compra um seguro que eu aumento sua pontuação aqui no banco. Ele nem tá explicando o que é e ele compara preço. Como que isso está mudando no mercado? É depois que acontece o sinistro que ele vai ver a diferença? Olha, os bancos, eles são grandes agentes da democratização dos seguros porque eles acessam grandes bases, né? Então, sim, eu acho que assim, o futuro do seguro hoje é o Embedded Insurance, onde aqueles novos entrantes têm base. É isso que está acontecendo. E essas bases é que são as bases comercializadas hoje. Mas, onde você percebe a diferença se o corretor é bom ou não? Na hora do sinistro. Porque, por exemplo, você vai, não estou falando de todos, não dá para generalizar, mas às vezes você vai comprar um seguro no banco, a hora que acontece o sinistro, você vai ter que se virar. Você não tem para quem ligar.
E quando você tem esse seu corretor, que já está com você há 10 anos, ele vai te falar assim, olha, Ed, eu vou te ajudar aqui. Você já fez o BO? Como foi assim? Você me manda foto para ver como é que nós vamos fazer? E aí ele acaba entrando com esse processo dentro da seguradora e te faz o auxílio, te orienta a melhor forma de proceder. Então, a diferença está aí, na hora do sinistro que você vê, de fato, a prestação de serviço. E hoje o mercado de seguros também ele mudou muito. Hoje a gente vê jogador de futebol segurando as pernas. Você vê mercado de beleza, você vê seguro de celular agora se popularizando com muita intensidade, porque você pegar São Paulo, uma cidade, né, como São Paulo, ou mesmo outras metrópoles, o roubo de celulares, né, começou a ter aí a necessidade de segurar os aparelhos. E aí você já começa a perceber diferenças. Esse seguro aqui devolve o dinheiro na hora. Como é que você vê esse mercado aumentando cada vez mais para tudo quanto é lado, produto, serviço, beleza? Isso faz parte daquele conceito que a gente estava falando no início da conversa, que é a questão da democratização do seguro e que o seguro pode resolver qualquer coisa. Então, o seguro serve desde para proteger a perna do jogador de futebol até para proteger o seu celular. E esses seguros que você está falando, principalmente o celular que você falou, é um seguro que ele tem um ticket mais baixo e é um seguro que basicamente todo mundo precisa. Então, esses seguros que têm um ticket mais baixo, eles sim ajudam na democratização do mercado de seguros. Mas teve uma coisa que você falou aí, sobre o sinistro resolve na hora, aí entra a tecnologia na coisa. Então, assim, a gente está falando aí de um movimento, que é o movimento das insurtechs. Inclusive, eu tenho um livro que vai sair agora pela editora Eficaz, que ele se chama Insurtech Desvendado, a transformação digital no mercado de seguros. Esse livro, eu fiz um estudo no mundo inteiro, fiz estudo de cases da China, da África, da Austrália, da Europa, da América Latina, para ver o que é que as pessoas estão fazendo a respeito, o que as empresas estão fazendo a respeito de seguros. E todas as empresas, a maioria das empresas que eu estou vendo, elas estão indo para o lado de inteligência artificial, mas não inteligência artificial na utilização, na venda, por exemplo, mas na regulação de sinistro, em outras coisas. E elas também estão indo muito pelo lado da democratização do seguro, produtos que, de fato, têm um ticket menor e que ajudem a proteger as pessoas. Tem vários casos no mundo inteiro sobre isso. E você fala realmente o sentido da proteção, que eu entendo, pelo menos como consumidor de seguro, é o lado da tranquilidade, de realmente você ter paz para poder viver sem ter ali uma preocupação que você pode perder aquele seu bem de alguma forma. O seguro de vida hoje, ele também é algo que o brasileiro já está desenvolvendo a cultura de adquirir ou ainda está longe disso em termos percentuais? Em termos percentuais, ainda está longe disso, mas é um seguro que tá caminhando bem. Então, assim, em linhas gerais, só para a gente equalizar o assunto, o seguro é um contrato de proteção financeira, pessoal e patrimonial. Então, o seguro de vida entra nisso, basicamente. Mas é um seguro que a tendência é que as pessoas comprem cada vez mais. E o seguro de vida, especificamente, é um seguro que você pode comprar com capitais muito pequenos. Então, você não precisa comprar um seguro de vida que vai custar, que vai te deixar R$1 milhão, mas tem seguro de vida que você paga, sei lá, R$9 por mês e ele garante o seu funeral, garante, sei lá, 6 cestas básicas, eles têm capitais menores e isso acaba ajudando as pessoas menos. E tem outros seguros que garantem a faculdade do seu filho, até o término e outras coisas que você realmente, se acontecer alguma coisa, a sua família fica segurada. A sua família fica segurada, você não deixa a sua família desprotegida, porque um caso de um falecimento de um pai protetor é uma tragédia e desestrutura completamente a família. E aí que entra o seguro para ajudar a manter um mínimo nessa família para que a família possa seguir em frente. Agora vamos falar de venda. O corretor, hoje, como ele faz para prospectar um cliente? Porque hoje o mercado de seguros ele não tem uma loja. Ninguém vai no shopping para comprar seguro. Eu não entro na internet, no Instagram, para procurar seguro para comprar. Então, ou eu já tenho algum seguro ou de carro, e tem um corretor que eu posso ligar para ele, e mesmo assim, muitas vezes eu nem ligo, e eu não sei o que ele vende, se outros tipos de seguro, essa democratização, todos os outros, ele nunca me ofereceu. Então, às vezes, ele não está nem preocupado, ele vendeu uma vez para mim e todo ano ele só renova. Como que é esse atendimento do corretor? Da prospecção até a manutenção de clientes? Olha,
O seguro, ele é um produto comprado, ele não é um seguro vendido. Começa por aí. Verdade, verdade. Entendeu? Então, o seu corretor, ele vai começar a te oferecer quando você ligar para ele e falar assim, ó, eu vou viajar, você tem um seguro viagem? Ele não vai te ligar e vai falar assim, ô Ed, você quer comprar o seguro viagem? Mesmo porque ele não sabe quando você vai viajar. Uhum. Mas, voltando a falar sobre venda especificamente, o seguro hoje, eu estou fazendo iniciativas de marketing digital para venda de seguro desde 2006. Eu testei... Você já é um cara que está nessa praia há quanto tempo já? Eu tô nisso eu entrei nisso em 2013, eu tô nisso há mais de 20 anos já, faz então. tempo. Então, assim, tô testando captação de lead lá desde trás, e a gente pegava aqueles leads do Google, ligava e os leads eram ruins naquela época. Isso aí eu tô falando coisa de 2006. Mas isso foi melhorando, e aí teve uma hora que começou a ficar muito difícil porque a concorrência começou a ficar muito grande. Então, assim, em termos de prospecção na internet, a gente está falando de muitas empresas, muitas agências especializadas em captação de lead. A gente está falando de um lead caro e um lead de baixa qualidade. E hoje a gente já tem iniciativas, por exemplo, e você sabe bem, de inteligência artificial, que faz todo o atendimento do lead e depois manda a cotação e manda outras coisas para o usuário. O primeiro contato, assim, praticamente resolve. Faz o primeiro contato, ele já faz a cotação na seguradora e já devolve uma cotação para o usuário. Isso facilita, mas isso ainda deixa o contato frio. Então, o que acontece? Competição alta, baixo nível de fechamento. Então, a gente está falando aí coisa de um lead, se muito bem trabalhado, um lead captado via Google, a gente está falando de 5 a 7%, se for muito bem trabalhado. Contra um lead que a gente capta num canal próprio, que se for bem captado, e a gente já tem casos aí, eu mesmo já tive casos de 20% de conversão em lead dentro de base. Então, existe uma diferença. Então, assim, basicamente, o corretor pequeno que tem pouca verba para investir, ele pode fazer essas ações de captação via internet, mas ele sabe que, assim, isso é formação de base. Primeiro ano, seguro novo, ele não vai ganhar dinheiro, e aí no terceiro ano ele começa a ganhar. Então, é um processo lento. Inclusive, para qualquer corretora de seguros, quando vai montar uma corretora de seguros, o processo de crescimento é um processo lento. Independente de quantidade de base que você tenha, ele é sempre lento, porque primeiro ano você não ganha nada, você está ajustando o processo, vai para o segundo ano, melhora, e aí vai para o terceiro ano e a coisa começa a escalar. Basicamente é esse o jogo. Mas a maioria dos corretores pessoa física, eles trabalham via indicação. Então você já está com o seu corretor há 10 anos, e aí o irmão dele vai falar assim, pô, eu tô precisando comprar um seguro. Fala com o Ed aqui. E dá seu telefone. Esse é o... Indicação continua sendo... Indicação é o caminho... Nesse mercado. E eu vejo o corretor de seguro, assim, exemplo do próprio corretor. A mesma palavra se aplica no corretor de imóveis, né? Que são pessoas que ali gerenciam, de alguma forma, um produto ou um serviço e vendem no mercado em geral. E vai atrás... de uma forma criativa, eu diria. Hoje, você comentou, seus próprios canais, você tem um aproveitamento de lead melhor do que você desenvolver isso com aquela velocidade lenta. Sim. Como que está o corretor novo, esse corretor do atual momento da economia brasileira pós-pandemia? Ele é um corretor que, basicamente, ele está buscando na internet, é um cara que vai buscar, porque, assim, a gente está falando de um lead, um custo de um lead aí de 25 a 35 reais. Então, é aquele cara que coloca lá seu dinheirinho na internet, vai vindo um lead, vai pingando o lead e ele vai fazendo a venda dele, entendeu? Ou ele pode entrar numa grande franquia de seguros também, que existe esse modelo, ou... E já recebe os leads. Já recebe, entendeu? Esse trabalho de divulgação é feito pela própria franqueadora, né? Existe esse modelo também. E tem grandes players nisso, e bons players. E o mercado hoje de corretores, ele agrega muita gente no Brasil? Olha, a gente está falando aí entre pessoa física e jurídica, tudo junto, aproximadamente 80 a 90 mil corretores. Esse é o mercado brasileiro. De corretores. E o produto seguro, mesmo tendo essa democratização, você não acha que isso vai ampliar?
Eu não sei porque aqui no Brasil, ser corretor de seguros não é uma profissão glamurosa, né? É, isso eu ia perguntar. Porque todo mundo quer ser youtuber hoje. Ele não quer ser corretor de seguros. Então, assim, eu não vejo uma grande tendência de aumentar o número de corretores de A seguro. gente traz aqui no Venda Assim exatamente esses conteúdos, porque a profissão do vendedor, na verdade, ela é uma profissão, não digo em decadência, mas é uma profissão que o interesse das pessoas vem diminuindo e nunca foi tão grande. Sim. Ninguém fala assim, pô, se eu vou ser vendedor, né? Vou me formar numa faculdade de vendas. Exato. Mas o corretor de seguro, então, é um nicho específico, tem as dificuldades que você falou aí para poder colocar, mas e as vantagens hoje de você vender um seguro? Qual é? É de você fidelizar? É como se você tivesse uma grana eterna. Exatamente. A grande vantagem do corretor de seguros é a receita recorrente. É, porque... É isso. Então, assim, várias vezes já me falaram assim, vamos vender um seguro de um ticket só? Assim, eu gosto, entendeu, da ideia. Mas, cara, a beleza do mercado de seguros é a recorrência. Então, daí eu penso comigo, pô, mas bem na minha vez eu tenho que fazer um seguro de um ticket só. Isso já... E tem um monte de seguro. Já teve iniciativas de seguro por minuto e outras coisas que elas acabaram não funcionando porque você tem que ficar fazendo uma venda. Essa venda dá o mesmo trabalho de você fazer uma venda recorrente. Então, você vai lá, compra um seguro por hora, por exemplo, que é um seguro que tinha no mercado, não tem mais, vai entrar outro em breve aí. Mas, cara, você tem que ir lá e você compra o seguro por minuto. Você tem que convencer o cara a comprar o seguro por minuto. Quando o mesmo esforço, ou quase o mesmo esforço, você vai fazer uma pólice anual que o cara vai te pagar 12 meses, depois renova. E o cara pode ficar 10 anos com você. Então, a beleza do mercado de seguros é a carteira recorrente. É isso. Para o corretor, qual que é a maior vantagem de ser corretor? É carteira recorrente, ou seja, se você tem uma carteira que vai te dar uma verba recorrente, isso significa que você pode não ter problema de dinheiro pro resto da sua vida. Lá na frente. Entendeu? Então é isso. Por isso tem muita gente que não leva em consideração, mas talvez se tivesse essa informação que a gente está dando aqui, o mercado de corretor de seguro com essas vendas de recorrência, ele pode construir uma aposentadoria. Ele pode construir uma carteira de clientes. Em quanto tempo você acha? Você conhece excelentes corretores aí no mercado? Eu conheço excelentes corretores e, por exemplo, eu conheço corretores que eles não trabalham em grandes corretoras, que são corretor que tem a carteira dele. É assim, um corretor eu conheço um corretor lá de Santo André que trabalhou comigo lá atrás, que o cara tem uma carteira de 400, 500 carros. O cara tá tranquilo. E todo Porque assim, pega aí, faz um ticket, o cara tem, sei lá, 500 carros vezes 5 mil todo ano, é a grana que ele tem no ano. Pois é, e aí ele... A gente tá falando de um ticket aí de R$2.000. Sossegado. Entendeu? Ele coloca lá seus 18% de comissão. Ele montar estratégias de vendas para poder montar essa carteira, fidelizar esses clientes ao longo do tempo e ficar tranquilo. É penoso no começo, mas a hora que ele chegar quando ele tem uma carteira que consegue estabilizar, daí é para frente, entendeu? E você estava contando aí que você vai lançar um livro onde você fez pesquisa no mundo inteiro sobre o mercado de seguros. Isso. E esse livro, você surgiu da ideia... Por que escrever esse livro? Olha... Você sentiu falta de alguma coisa? Sim, assim, eu fiz um mestrado em 2003, eu entrei no mestrado, e o meu professor, o nome dele é Alexandre Luz e Las Casas. Se você pesquisar aí, ele tem uma montanheira de livro de marketing, e entre esse livro, ele tem um livro lá chamado Marketing de Seguros, que ele lançou lá quando ele era... Eu acho que ele foi do marketing da Marsh, uma coisa assim, lá atrás, e etc. Então, se você for pesquisar assim, livros de seguros hoje, você vai achar livro mais focado em direito de seguro, mas pouco livro de venda de seguro. E qual que é a minha ideia? Eu acompanho bastante o mercado de seguro e eu vejo que a tecnologia do mercado de seguros está crescendo muito e a gente acaba tendo pouca visibilidade do que acontece no mundo. Eu não achei nenhum material desse, nem no Brasil, nem fora do Brasil, que conseguisse fazer uma concentração de cases. Então, assim, a gente tem cases excelentes no mundo inteiro. Por exemplo, a gente fala assim, mercado americano, nós aqui do Brasil, porque nós gostamos muito de mercado americano. Mas, cara, aí você vai pra China, nós temos um gigante lá, que o cara começou com uma coisa que chama Ping An, lá, que é um negócio gigantesco, que o cara usa o canal financeiro, virou banco, não sei o quê, um negócio gigante, a gente fala pouco.
Então eu pesquisei esses cases, mas tem outros também. Na Europa tem, em mercados menores. E aí eu achei que era uma boa ideia condensar tudo isso para a gente ter um livro onde condensasse as melhores práticas do mercado. E esse meu livro, eu não estou falando só de cases, mas eu estou falando de coisas hoje que são importantes. A gente está falando, por exemplo, eu acabei de falar do Embedded Insurance. Cara, tem uma questão de omnichannel que é hiper importante no seguro, que assim, quando a gente fala, omnichannel no varejo, a gente está falando do cara que compra lá no site, vai na loja, não sei o quê, mas tá, o que é isso no mercado de seguros? Quando isso está numa insurtech, qual que é a importância da omnicanalidade? É um ponto. Como que está a questão do design service nessas coisas? Então, assim, este livro, eu falo de várias coisas que são utilizadas, inclusive falo muito sobre IA e do que está acontecendo hoje no mercado mundial, para trazer isso para cá, para ver se a gente consegue utilizar isso da mesma forma que está utilizado lá. Mas a gente tem excelentes cases no Brasil também, mas a gente precisa olhar para fora também e ver o que tem de melhor para poder trazer. Ou seja, você começa a observar o mercado de seguros com um olho mais abrangente para começar a fomentar discussões sobre o mercado, como vender mais, como vender melhor seguro, como desenvolver produtos de seguro. São vários itens abordados nesse livro, então, para você começar uma jornada daqui para frente. Exato. Inclusive tem cases que a gente fala lá que, por exemplo, a gente tem mercados aqui na América Latina que aqui a penetração do PIB é muito baixo, tipo na Bolívia, por exemplo, e onde tem uma questão lá de meio de pagamento, assim, lá 10% da população tem cartão de crédito. Aí eu estava conversando com o presidente de uma seguradora da Bolívia, ele falou assim, eu falei isso para ele, mas aqui aí na Bolívia só tem 10% das pessoas que têm cartão de crédito. Ele falou assim, mas tem um número aí que tá errado, porque assim, quem tem cartão de crédito, às vezes tem 3 cartões. Então esse seu número que você está me falando, ele pode ser 3 vezes menos, ele me falou. E aí a gente começou a discutir, eu falei assim, aqui a IA pode ajudar a virar um canal de pagamento. Então, assim, tem várias soluções que se a gente olhar um pouco de fora e tentar juntar as coisas, a gente consegue ajudar até mercados que têm baixa penetração a melhorarem a forma de vender seguros. Ou seja, você vai começar a conversar com esse livro com corretores, empresários do ramo de seguros, quem seria o público que vai consumir mais ou que vai se interessar em estudar também junto com você esses cases? Olha, basicamente são os novos entrantes no mercado, então você estava falando muito de novos corretores. Eu acho que essas pessoas precisam ter noção do que é o mercado que elas estão entrando. Eu acho que dá para conversar muito com o pessoal de InsurTech e também do pessoal de grandes corretoras e de grandes seguradoras também, porque tem muita coisa lá que dá para ser aproveitado. Eu fiz uma pesquisa ampla e usei dados de grandes consultorias, tipo a Deloitte, a PwC, para fazer uma comparação de como está o seguro do mundo. Então, assim, está lotado de dado. É uma pesquisa extensa, eu demorei mais de 1 ano para fazer, e eu acho que pode ser um grande alavancador para o mercado. E você vê, né? Então, o seu negócio, sendo da área de seguros, você não sossega, né, em ficar só no mercado brasileiro ou só nessa sua experiência de 20 anos. Você poderia sossegar, né? Mas não é o caso de alguém que pensa marketing, que pensa realmente em como vender melhor, em como ampliar, como expandir. Como qualquer outro segmento, os seguros também é um nicho que precisa de estudo. Precisa de estudo. Precisa de estudo e precisa de um olhar de fora. É isso que eu estou trazendo. Eu fiz muito olhar de dentro nos meus 20 anos, mas agora eu achei que é a hora de começar a olhar de fora e tentar trazer coisas novas para cá. Bom, a gente está falando aqui com o Marco Antônio Gonzaga, que é autor do livro. Como é que é o nome do livro? InsurTech Desvendado, a transformação digital no mercado de seguros. Então, mercado de seguros é um mercado que a gente também sabe que tem muita gente pensando em ganhar dinheiro com recorrência. Essa palavrinha recorrência, ela habita aqui o Venda Sim, muita gente fala. Qualquer produto ou serviço que possa ter uma venda recorrência, tem muita gente focando e quando a gente fala essa palavrinha, acende uma luzinha. E nessa galera que fala de vender qualquer coisa, né? De alguma forma, a venda, a gente sabe que é algo que o céu é o limite, o vendedor que faz o salário dele, é o corretor que faz o salário dele, é ele que, com a dedicação, com o estudo, com a análise, ele se aprofunda, ele se especializa e ele se transforma num bom consultor. Acho que o bom vendedor, ele é sempre um bom consultor daquilo que ele está oferecendo. Ele tem que conhecer, ele tem que estudar não só o mercado, como o produto que ele atua, mais e mais. Eu costumo dizer que aquilo que você mais sabe é exatamente aquilo que você mais precisa aprender.
Concorda, Isso, Marco? eu concordo. acho que é isso mesmo. E a vida é assim. A E a vida gente é está aqui diante do Marco Antônio, que a gente vai convidar aí, porque a gente pretende ter alguns conteúdos mais nichados aqui no Venda Sim. E o ramo de seguros, ou o ramo de corretores de seguro, ele precisa de muitas técnicas, ele precisa de um auxílio, ele precisa de dicas para ele poder vender mais, para ele poder vender melhor. A gente já comentou aqui no episódio de hoje que não é, eu sou corretor de seguro e acontece magicamente, né? Tem muita coisa para fazer aí para ele ter bons resultados, né, Marco? É isso. E eu quero agradecer aí a sua participação nesse episódio de hoje e já deixar o convite para outros momentos que a gente vai se aprofundar nessas técnicas e você que pretende mergulhar no mercado de seguro. Marco Antônio, obrigado aí. Onde acha o Marco Antônio? Arroba Marco com 2 Cs, _G. É isso aí. Aí você me acha ou Marco Antônio Gonzaga no LinkedIn. Mas agora que você vai começar também nessa jornada de influencer, É isso aí. de influencer do mercado de seguro, que vai começar a produzir conteúdos também que possam ajudar muita gente a vender mais, vender melhor dentro do ramo, né? Dentro do segmento de seguros, né, Marco? É isso aí. Eu que agradeço e estou aqui sempre à disposição que vocês precisarem. Estamos à disposição. Obrigado. Quer vender mais? Quer vender melhor? Quer vender recorrente? Venda Sim. Esse é o episódio, então. Não se esqueça aí de dar o seu like, ajuda a gente nos canais. Se você quiser ouvir só, consumir esse conteúdo por áudio, também está disponível nos principais agregadores de podcast do Brasil. Você pode ouvir passeando com o cachorro e já pensando em ser aí um corretor de seguros no futuro, quem sabe. Recorrência, fazer a carteira e ficar seguro financeiramente vendendo seguro. É isso aí. Né, É Marcos? isso aí. Obrigado e até o próximo episódio. Obrigado.